E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, galera. Hoje nós estamos aqui para fazer o review deste teclado sensacionabilíssimo, que é o M-Chose Ace 68, tá? Eu comprei ele na versão com switches TTC Uranus e hoje eu quero trazer todas as informações que eu puder para vocês neste vídeo, tá? Então bora pro unboxing e a gente já volta com o review. Bom, pessoal, nós temos aqui um teclado que eu peguei ele na versão branca, tá? Ele vem com um strapzinho aqui preto, escrito Young's Choice, em branco, tá? É um strapzinho bem mais firme, assim, não é aquele strapzinho molenga, como, por exemplo, desse outro tipo de tecido aqui, ó, por exemplo, que eu coloquei no Magic, que ele fica bem molenga, sabe? Ele já é um strapzinho mais duro, tanto a borrachinha aqui, quanto o tecido, um tecido bem mais firme, tá? E é um teclado, de modo geral, pessoal, muito bem construído, tá? Eu acredito que dos magnéticos de plástico, este modelo aqui é o modelo que mais me impressionou no aspecto construção e qualidade de material. Temos um teclado que é em plástico, mas de todos os modelos é o que traz o melhor plástico, o melhor acabamento, e ele tem também aquele detalhezinho que a gente tem aí no MED, todos os modelos copiaram aí do Ultim, né? O Ultim 60HE. Mas é uma carcaça bem bonita, bem legal. Eu gostei ele da cor branca também. Ele tem uma construção bem sólida, bem rígida, não entorta, tá? É claro que assim, se eu fizer muita força, eu vou acabar entortando um pouquinho o teclado, mas no uso normal, não é nada que vai prejudicar aí a construção dele, tá? Ele também tem os pezinhos de ajuste, tanto no nível mais baixinho, como eu mostrei para vocês no unboxing, quanto no nível um pouquinho mais alto, assim. Além da qualidade de construção, pessoal, nós temos aqui também um teclado com uma ótima qualidade de keycaps. Pelo menos nessa versão das keycaps que eu peguei, ele traz keycaps em PBT, tá? Então é aquele plástico que não vai ficar oleoso com o tempo, né, conforme você vai usando. E ele traz também keycaps em double shot. São teclas que tem dupla camada de plástico. Ela não é impressa, né? A parte do caractere não é impressa. É um plástico aqui prensado no outro e aí forma o caractere, o que vai garantir aí uma durabilidade quase que eterna para o seu teclado, tá bom? Para suas teclas. Keycaps muito boas também aqui neste modelo. Já em relação às versões, pessoal, esse teclado aqui é um teclado que tem muitas versões disponíveis, tanto no layout 60 quanto no layout 68%, tá? Como a maioria aí dos teclados magnéticos, tá?
A primeira versão é a Ace 60 sem o RGB, que é a versão que costuma ser a mais barata. Depois nós temos a Ace 60 com RGB e com switch Ice Jade, que são switches muito bons também, tá? Depois a Ace 60 Pro, e o que vai mudar aqui é basicamente software, né? Ela vai ter o Rapid Trigger em 0.01, enquanto que a outra 0.02, e um pouco menor a latência do teclado também, então vai ter um desempenho um pouco maior. E depois temos a Pro com a mudança de switch, tá? Aqui no caso TTC, TTC Standard, TTC Magnetic versão SE, tem algumas mudanças aí de switches. Depois nós já entramos no layout 68%, e ele segue o mesmo padrão, tá? Vai mudar as keycaps e switches no caso. Então nós temos aqui a versão Ice Jade SE pro 68 na versão preta. Temos aqui a versão Uranus, que é a versão que eu peguei, só que no caso eu peguei a versão branca, essa daqui, que é o Uranus Magnetic. Temos ainda a versão Uranus com as keycaps do tipo topográficas, né? Aquele layout com os caracteres para o sul e o desenho em cima do tipo topográfico. E também a Ace 68 com os switches Ice Jade, tem na versão SE e na versão Ice Jade normal também. Tanto na cor branca quanto na cor preta, e também o Uranus, o TTC Uranus com as keycaps do tipo topográficas também, assim como a preta aqui que eu mostrei para vocês. Tem muitas versões, mas basicamente o que muda é o switch e as keycaps, tá? Com exceção aqui da Ace 60 para Ace 60 Pro, que tem uma mudança aí da PCB, provavelmente, que vai entregar um pouquinho mais de desempenho. Mas caso você vai pegar o 68, o que vai determinar aí a decisão é a cor preta ou branca, ou as keycaps, no caso, terem esse desenho aqui topográfico, ou o switch seu Ice Jade, ou o TTC Uranus, tá? O que eu recomendo para vocês, pessoal, se vocês querem um switch com uma digitação um pouco mais macia, vai no Ice Jade. Agora, se você quer um switch com... Eu não diria que ele tem mais desempenho, só que ele tem um pouquinho mais de firmeza, assim. Você sente que o switch ele aparenta ser um pouquinho mais responsivo. Como ele tem uma digitação um pouco mais direta, né? Não tem tanta maciez como o Ice Jade, então ele aparenta ser um pouco mais responsivo, mas ele é tão bom quanto o Ice Jade, ou o Ice Jade é tão bom quanto ele, tá? Um detalhe que eu esqueci de falar para vocês é que na versão eSports aqui, ó, ele tem um desempenho um pouco maior do que a versão Performance Edition, tá? A versão Performance Edition vai trazer um Rapid Trigger em 0.02 e 32.000 Hz de scan rate, enquanto que a eSports Edition vai trazer 128.000 Hz de scan rate e 0.01. Em questão de performance, a eSports Edition é bem melhor, tá, pessoal? Mas em questão de uso, assim, do dia a dia, tanto para jogo quanto para o seu uso do dia a dia, você não vai perceber essa diferença, sendo bem sincero para vocês, tá? Mesmo que você for comprar para jogo, cara, essa versão aqui com o Ice Jade vai entregar um desempenho absurdamente bom, mesmo com 0.02 e 32.000 Hz de scan rate. Na prática, não dá para perceber essa diferença de scan rate e o 0.02 para 0.01. Agora, um ponto que não me agradou muito nesse teclado, talvez por conta das keycaps, não sei, tá, pessoal? Mas ele não tem uma iluminação RGB assim muito forte. Na verdade, a iluminação dele é forte. Quando você tira a keycap e tira o switch, você vê que a iluminação RGB dele é forte sim, ele tem uma boa intensidade de iluminação, porém o switch que eu comprei aqui, o TTC Uranus, ele não ajuda muito na difusão dessa luz. E para vocês terem uma noção de como realmente o switch faz a diferença, pessoal, eu tô aqui com o Fan 60 Pro da ACO, e inclusive saiu o review dele recentemente. Se você quiser clicar no card aqui em cima para assistir esse review, eu troquei aqui, peguei o switch do ACO do Fan 60 e coloquei aqui do lado do TTC Uranus para vocês verem a diferença. E olha, sem me aproximar muito da câmera, já dá para perceber que a intensidade do brilho é muito mais difundida aqui no switch da ACO do que no switch da TTC. Agora, aproximando a câmera um pouquinho mais, olha a diferença, pessoal, que nós temos aqui de brilho de um modelo para o outro só trocando o switch, né? Então, acredito que se a TTC fizesse um trabalho um pouquinho melhor nesse difusor aqui do switch, nós teríamos um RGB muito melhor nesse teclado, porque o nível de brilho dele é muito bom. Quando você desmonta o teclado, você vê que o RGB é forte, tá? Não é um RGB fraco. O problema é que realmente ficou com a limitação de luz do switch, tá? Que você pode ver que realmente fez muita diferença aí o ACO com o TTC, né? E já aproveitando aqui a deixa, né, pessoal, pra gente falar do switch, nós temos aqui um switch que ele só tá lubrificado no curso final da mola. Aqui no stem nós não temos lube, se o foco pegar, né? Se o foco ajudar. Aí, agora o foco pegou, ó. Aqui no stem vocês podem ver que a gente não tem praticamente nada de lube. Na verdade, não tem nada. A gente só tem lubrificação no curso final da mola, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, lá dentro nós temos alguns pontinhos brancos, tá? Que é o lube
que a TTC adicionou aí no curso final da mola. Então tem um lubezinho, mas dá para melhorar bastante aqui esse switch, tá, pessoal? Sendo bem sincero para vocês, se a gente gastar uma hora e pouquinho assim, você é louco, não compensa, né? Não compensa. Mas com uma hora e meia, mais ou menos, dá para lubrificar todos os switches, só que dá muito trabalho, cara. Você abrir um por um e lubrificar dá muito trabalho, mas se você quer realmente um teclado praticamente assim, perfeito, você teria que fazer esse tipo de lubrificação. Agora, já se você não quer ter esse trabalho todo, aí eu recomendo que você opte mesmo pelos Gateron, tá? Pelos switches, o Jade, porque eles já vêm lubrificados de fábrica com um lube melhor do que esse, do que os TTC. Ele vai trazer um desempenho tão bom quanto, tá? Eu acredito que o TTC tem um desempenho um pouquinho melhor na questão de firmeza, assim, do stem, principalmente, né? Para ele não ficar balançando, não ter jogo aqui em cima. Também no aspecto, assim, de clique, ele passa essa sensação de ter uma resposta um pouco mais rápida do que o Jade. Mas, se você prioriza um pouco mais a digitação, eu acredito que o Jade vai ser uma opção melhor do que o TTC Uranus nesse caso, tá? Bom, pessoal, essas daqui são as teclas necessárias, né, para que a gente possa acessar a todos os parafusos do teclado. E aí, removendo os parafusos, nós já temos aqui acesso à parte interna do teclado, tá? Lembrando que esse modelo aqui, ele não tem aquela top cover, né? É só a parte de baixo e a plate parafusada já direto na carcaça. O que nós temos aqui, pessoal? Temos uma PCB de excelente qualidade, então uma PCB muito boa, com muitos chips. Se você olhar aqui, ó, muitos chips, muitos. Uma PCB realmente, assim, muito boa mesmo. E logo embaixo da PCB, nós temos essa camada aqui de silicone, uma camada bem espessa. Vou até remover ela aqui para vocês verem. Uma camada realmente, é quase um dedo de espessura. Ela tem uma densidade muito boa mesmo. E isso impacta diretamente na qualidade de digitação do teclado, viu? Eu sou suspeito para falar, mas os meus teclados favoritos são aqueles que têm mods de silicone, porque eu acredito que a digitação e a sonoridade assim melhoram bastante. Além dessa camada de silicone aqui na parte de baixo, foam mode de silicone, né? Nós temos silicone também entre a plate e a PCB, ó. Vocês podem ver aqui que isso aqui é outra camada de silicone aqui entre a plate e a PCB. Não é aquela camada de Poron, né, ou EVA que muitos teclados trazem, mas aqui nós temos também silicone. Isso também justifica o preço do teclado, né, pessoal? Não só pelos switches que são muito mais caros, né, os TTC Uranus, mas também pela qualidade dos mods, né? O silicone aí normalmente costuma ser o mod mais caro para vir de fábrica em um teclado. Então isso eleva um pouco o preço do teclado. Mas é basicamente isso, tá, pessoal? Não temos nenhum outro mod de fábrica a não ser essas duas camadas de silicone, que, se eu não me engano, são os mesmos mods do Fire 68 e do Raven 68. Só que aqui ele tá mais espesso, né? Essa camada aqui tá mais grossa. Outro ponto positivo aqui do teclado, pessoal, são os estabilizadores, tá? Eles têm uma quantidade de lube excepcional, cara. Não dá para ver muito aqui, mas quando eu tirei a tecla do backspace, o estabilizador, deu para ver o estabilizador descendo, voltando, né, devagarzinho. Ou seja, ele tá muito bem lubrificado, tanto no backspace quanto no espaço aqui e também no shift da lateral esquerda. Vocês podem ver que ali dentro, ó, tem bastante lube, cara. A M-Chose caprichou na parte interna aqui do teclado. Ele realmente está com uma qualidade excepcional. E se você puder deixar um like nesse vídeo, eu já te agradeço, tá bom? Muito obrigado. E continuando aqui, pessoal, a gente sabe que os mods de silicone, eles são muito mais pesados, né, do que os mods de EVA, de Poron e tudo mais. E esse teclado é um teclado bem pesado, pessoal. Vocês vão ver aqui agora, que, ó, ele pesa 777, o número da perfeição aí, né, 777, 777 gramas. Só para vocês terem um nível de comparação, eu estou aqui com o meu MED 68 personalizado, tá? Um teclado que eu montei, eu abri o MED, troquei o strap, enfim, fiz um monte de personalização aqui. Vou deixar o link do vídeo aqui no card para vocês assistirem, caso vocês queiram. Troquei keycaps, troquei switch, ele tá com os Gateron Jade Pro, tá um teclado sensacional na digitação, no uso e tal, e mesmo com todas essas mudanças, ele tem 597 gramas, né? Então a gente tá falando aqui de pouco menos de 200 gramas a mais no M-Chose aqui, praticamente só com a mudança dos mods para silicone, né?
Já em relação ao software, pessoal, nós temos aqui um software na web, né? Finalmente, aí um software, o Hub da M-Chose na web, que funciona só para o teclado, tá? Caso você esteja usando também o mouse da M-Chose, no caso aqui como eu estou usando, ele não reconhece, tá? E você teria que baixar um softwarezinho para o mouse, tá? No caso aqui, ele vai estar em chinês, mas é simples, você vai abrir o link que está aqui embaixo na descrição, vai clicar nesse botão aqui em azul, ele vai reconhecer o seu teclado, e aí aqui embaixo, a hora que ele abrir esse sistema, aqui embaixo no canto esquerdo, vai ter essa setinha aqui, você clica nela, tá? E coloca em inglês, tá? E aí o software já vai ser traduzido automaticamente para o inglês, certo? Aqui na primeira aba nós temos as funções de iluminação, padrão, vem os presets aqui já definidos com velocidade e brilho. Na segunda aba nós temos aqui as opções de desempenho, onde você pode fazer, ele é um pouquinho complicado de mexer nessa parte, tá pessoal? Porque ele tem algumas configurações já pré-definidas aqui, ó, para iniciante, WASD para FPS, né, para jogos, aqui para uso extremo. Ele já tem algumas configurações pré-definidas e aí as teclas ficam transparentes quando você já seta algumas configurações, como eu pus aqui com o Rapid Trigger e também o curso do Switch em 0.1. Mas se você habilitar aqui o individual Setting Keys, ele já vai mostrar para você as teclas individuais. E aí você pode selecionar uma por uma, tá? Não recomendo que você mexa na Global Setting Keys, porque ele vai mexer em todas as teclas. Então clica aqui em individual, e aí no caso aqui do WASD eu já coloquei 0.1 de ativação, e o Rapid Trigger em 0.02, que no caso aqui ele não está alcançando o 0.01, eu não sei porquê, sendo que a versão que eu comprei era para alcançar o 0.1. Aqui em cima você tem a opção de mudar o switch, né? Caso você troque os switches, ou você escolher a opção que você tenha comprado, no caso aqui eu tô com a Urano Switch Standard Version. Nesse botão que você pode calibrar o teclado, só você clicar ele já faz a calibração automática, ele vai selecionando as teclas, depois você clica em Stop. Na terceira aba aqui nós temos o remap das teclas, para você mudar todas as funções de cada tecla que você quiser. E Advanced Keys, nós temos aqui Dynamic Keystroke, o DKS, né, SOCD ou Snap Tap, você pode colocar em qualquer tecla também que você quiser. Na penúltima aba aqui de Performance, você pode setar o Polling Rate e outras funções aqui do software e também do teclado, tá bom? E na última aba, nós temos aqui atualização de firmware e também para você restaurar as funções de fábrica. Um software bem completo, bem intuitivo, funciona muito bem, principalmente aqui a questão de desempenho. Só tive esse problema mesmo com o Rapid Trigger, que eu não sei porque que ele não alcançou 0.01. Mas no meu uso aqui também não tive problema nenhum com isso, tá bom? E pra gente concluir, pessoal, é um teclado que eu recomendo ou não recomendo? Cara, não tem como não recomendar esse teclado aqui, tá? Ele tem alguns pontos negativos, muitos positivos, tá? Eu vou, de forma geral aqui, dar uma resumida para vocês. Desempenho é o principal ponto desse teclado, tá? Não tem nenhum teclado no mercado hoje abaixo desse valor de 650, 700 reais, que é o que ele custa com os impostos, que vai entregar um desempenho tão alto quanto esse, a não ser o Attack Shark X68HE, que traz o mesmo scan rate de 128 MHz, porém o Attack Shark não tem switches tão bons quanto esse. Então, no aspecto geral, esse modelo aqui é o que mais entrega desempenho dos que eu já testei até agora aqui no canal. Tem uma latência muito baixa, tem um scan rate muito alto, tem os 8 MHz de polling rate, tem switches sensacionais que são os TTC ou o JAD, ambos são muito bons em qualquer versão aí que você pegar. As keycaps são boas, o RGB é bom, a construção do teclado e os modos de fábrica são muito bons, então ele tem muitos pontos positivos. O ponto negativo desse teclado aqui é o preço. Com os TTC Uranos aqui, que foi a versão que eu comprei, ele já entra na casa de preço de teclados em alumínio, né? Como o MU68 Pro, por exemplo, que tem aí o esquema dos cupons para você comprar. Você pode comprar o cupom da loja e aí ela bate o valor para você pagar menos imposto. Enfim, se você tiver dúvida sobre isso, pergunta aí nos comentários que depois eu explico para você. Então, nesse aspecto, preço, valor, nesse caso eu acho que eu iria no MU68 Pro, tá pessoal? É um teclado de alumínio, não vai ter o desempenho que esse teclado aqui tem na teoria, tá? Porque na prática, pessoal, sendo bem sincero para vocês, é legal a gente ter o ápice assim do desempenho, é legal a gente ter, como por exemplo, mouse de 8 MHz de polling rate, de magnésio e tudo mais. É legal você ter esses números à sua disposição, só que na prática não muda tanto assim, sendo bem sincero, é muito difícil você perceber essa diferença. Cara,
o teclado fazer um cálculo de 0,125 milissegundos para 0,3 milissegundos, que é o que muda aí do scan rate, né, de 128 MHz para 32 MHz ou para 8 MHz. Sendo bem sincero, humanamente falando, não tem como a gente perceber essa diferença, pessoal. É uma coisa mínima que, assim, você tá ali jogando, você não vai conseguir perceber isso, entendeu? Então, assim, é legal ter, tem um teclado, o ápice, o topo, assim, da tecnologia que nós temos disponível hoje. Mas na prática, se você fosse pro player, qualquer milissegundo para um pro player realmente pode fazer a diferença. Mas para um jogador, mesmo que tryhard, competitivo, que a gente seja assim, não vai fazer muita diferença, sendo bem sincero, tá? Então, nesse caso, eu iria de 1068 Pro, tá? Dandan, eu falando, porque eu acredito que a construção dele em alumínio vai ser um aspecto um pouco mais importante para mim do que o 128 MHz de scan rate, tá? E o switch do 1068 Pro também é muito bom. Mas caso você queira realmente, assim, o ápice da tecnologia, sem pagar mais de R$1.000 num teclado, né? Aqui você tá muito bem servido, e sem contar também, pessoal, que esse teclado é muito completo, né? Todos os pontos que eu falei dele aqui são pontos positivos, com exceção do preço. Então, acredito que vale sim a pena, tá? Mesmo ele custando aí na faixa de teclados em alumínio. Então, até R$400, R$500 sem os impostos, tirando o 1068 Pro, eu acredito que esse modelo aqui é o melhor teclado que nós temos hoje no mercado, tá? Definitivamente ele entrega tudo que ele promete, bastante completo e muito competente, tá bom? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você puder deixar o like, te agradeço. Qualquer dúvida, pode perguntar aí nos comentários, tá? Vou estar procurando responder a todos na medida do possível. E nós temos também o nosso grupo do Telegram, tá, pessoal? Converso muito com a galera lá no chat também do grupo do Telegram, então sinta-se à vontade para entrar. O link tá aqui embaixo na descrição, onde eu também mando muitos descontos, muitos modelos, muitos periféricos com preços melhores do que normalmente a gente encontra aí na home dos sites e tudo mais, tá bom? Deus te abençoe, muito obrigado por ter assistido até aqui, um abraço e até a próxima. Fui!